E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, a gente vai desenvolver um anúncio para Leite Moça, considerando alguns efeitos, como por exemplo, aqui o efeito de volume na tipografia, com sombra projetada. Eu vou fornecer a imagem da lata da Leite Moça, uma composição com alguns bombons para a gente poder saber como que é feito o recorte da imagem, tanto do bombom quanto da Leite Moça, um fundo de textura variada e um slogan para a composição. Então a gente finaliza com esse anúncio pronto para ser veiculado, ok? Então, como que a gente vai desenvolver? Bom, então a gente começa aqui configurando o nosso documento. Eu vou até Arquivo Novo, menu superior, Arquivo Novo, Command N ou Ctrl N. Eu vou utilizar hoje aqui a pré-configuração Arte e Ilustração. Venho até aqui e eu vou colocar aqui a unidade de medida, centímetros. Eu vou passar as medidas para vocês, 38 centímetros de largura por 58 centímetros de altura, ou seja, a orientação retrato. Resolução, vou mudar para 72 pixels por polegada, a gente não vai imprimir o material, apenas exibir em tela. Cores RGB fundo branco. Nome do arquivo, anúncio Leite Moça. Ok? Confiram essas informações e a gente inicia então o nosso novo documento. Perfeito. Então eu venho aqui, voltei aqui para o meu cursor e eu vou abrir aquelas imagens que eu forneci para vocês lá no link que segue junto ao e-mail. Arquivo abrir, Brigadeiro Cidade Lata Leite Moça. Abro as 3 imagens aqui pelo Photoshop, está aqui a latinha da Leite Moça, a cidade, que depois a gente vai entender o que tem a ver essa cidade com o anúncio da Leite Moça, e o brigadeiro, que a gente vai extrair esse brigadeiro dessa imagem para poder usar no nosso anúncio. Então eu vou começar aqui com vocês pela foto da lata do Leite Moça. A gente vai fazer o recorte desse fundo para poder usar só a latinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu pego essa imagem, levo até a aba do Leite Moça, espero aparecer, venho aqui dentro e solto. Ótimo, ele já inseriu aqui na minha camada, se vocês estiverem com ela fechada, olha lá, ó, fechei. Camadas, não tô encontrando aqui a janela das minhas camadas. Até o menu superior, janela, camadas. Pronto, habilitou. Então eu estou com camadas abertas e eu estou vendo aqui, ó, plano de fundo, e eu tenho a camada da latinha. Então eu vou nomear aqui, ó, lata. Certo? 2 cliques ali no nome, pode renomear a lata. Bom, eu vou manter essa camada aqui selecionada para poder então fazer o recorte aqui da latinha. E hoje a gente vai trabalhar com uma ferramenta nova, que é a ferramenta caneta. Percebam que eu dei aqui o zoom, certo, gente? Command ou Ctrl mais e menos para poder ampliar. A gente vai trabalhar hoje com bastante detalhe. E o espaço no meu teclado para poder o cursor se transformar na mãozinha e navegar melhor dentro aqui da imagem ampliada. Ótimo. Ferramenta caneta. A gente vai trabalhar com esse demarcador. Ela está aqui embaixo da esponja. Então tá ali, ó. Ferramenta. Se você parar o mouse aqui em cima, olha lá, ele já vai dar o nome. Ferramenta caneta, o atalho P. Pronto, selecionei a caneta e eu vou mostrar para vocês um método bem fácil da gente fazer recorte de formas sinuosas. E essa maneira é a seguinte: eu vou colocar pontos exatamente onde começa e onde termina uma curva na imagem. Então eu vou começar por essa curva aqui, ó. Então, ó, eu sei que aqui eu tenho uma curva interna e uma curva externa, certo? Interna e externa. Eu vou começar entre a união de uma e outra. Ó. Vou colocar um ponto com a caneta aqui, ó. Dei um clique. Olha lá, coloquei um ponto. Aí eu vou seguir aqui, ó, a curva externa e agora aqui, mais ou menos, fica entre a externa e a interna. Vou colocar outro ponto aqui, ó. Coloquei. Cliquei mais uma vez. Aperto espaço para navegar. Agora eu tenho a curva interna. E aqui começa a divisão entre interna e externa. Coloco mais um ponto. Novamente, externa. Aqui a divisão. Aqui na união. Olha lá o que eu vou fazer. Aqui começou uma externa. Coloco o ponto lá. E eu vou fazer isso. Ó, vou colocar um ponto aqui no meio. Ou melhor, lá no fundo. Ó.
lá no final. Aqui, e eu vou repetir os mesmos pontos, que a imagem ela é espelhada, né? Então eu tenho aqui, ela é simétrica, desculpa. Então eu vou colocar nos mesmos pontos, ó, a união de todas as curvas, mais ou menos aqui, espaço, aqui, aqui na união, aqui, aqui, e eu vou dar o último clique no ponto inicial, onde eu, não, aqui ó, começa a curva e termina, tem aqui esse ponto, e aí sim, o último clique no primeiro ponto que eu comecei. Pronto, fechei. Aí o que vai acontecer? Percebam o seguinte, aqui eu tenho então que fazer as curvas. Quando eu aperto Alt no meu teclado, vocês vão ver que a caneta ela se transforma ali na caneta mais. Então eu ponho aqui ó, no meio dessa curva, eu vou colocar um ponto. Ó. Coloquei um ponto. E agora, com o Command, eu venho aqui esse ponto e eu puxo. Olha como ele já puxa em curvas. E aí eu coincido a curva do ponto com a curva da lata. A mesma coisa, ó, espaço, eu vou fazer lá em cima. Percebam o seguinte. Que eu aperto Alt no meio da linha, a lá caneta mais, colocou o ponto, solto, aperto Command. E aí a seta branca ela vai puxar o ponto já com curva. Eu vou fazer isso em todas as curvas. Então olha só. Alt, ou simplesmente eu posiciono a minha caneta aqui ó, no meio da linha, ele já vai ficar com um sinal de mais. Coloco o ponto, aperto Command, puxo ele com a curva. Ponho o ponto, saio, aperto Command, puxo ele com a curva. Ponto, aperto Command, puxo ele com a curva. Olha lá, ficou redondinho. Ponto, aperto Command, tá lá a curva, ponto, Command, curva, ponto, Command, curva, ponto, Command, e eu vou fazer isso até circular a lata inteira, gente. Ponto, aperto Command, puxo para coincidir, ponto, aperto Command, puxei a curva ali embaixo, ponto, Command, a curva interna, e aí a gente tem aqui a nossa primeira dificuldade, que ó, só esse ponto não foi o suficiente para fazer a curva completa. Então eu vou pegar aqui, ó, com o Command, eu vou pegar esse ponto de âncora e eu vou puxar ele aqui, ó, até a curva ficar certinha. Olha lá, coisa linda. A mesma coisa do outro lado. Até a curva fica bem certinho. Cuidado para não deslocar a curva do outro lado, tá vendo? Ó? Então eu venho aqui para o lado com cuidado para não deslocar. Ótimo, perfeito. Ponto, aperto Command e puxo para fazer a curva ali na lateral. Ótimo. Quando você conseguir fazer, isso é provável que você tenha um pouco de dificuldade, vai ter que tentar algumas vezes, mas quando você conseguir fazer a silhueta da sua lata, aqui, perfeito, aí você vai dar o seguinte comando, Command ou Ctrl Enter. Esse comando ele vai transformar um demarcador que você fez em caneta em seleção. Agora olha que interessante, eu estou aqui com a lata selecionada, se eu dou um Delete, ele vai deletar a lata, mas não é isso que eu quero, então eu dou um Command Z. O que eu quero deletar é o fundo, então eu vou inverter essa seleção para poder deletar. Menu superior, selecionar e inverter ou Command Shift I. Ele inverteu, ó, até a borda da imagem aqui ó, ficou selecionada, então agora eu posso dar o Delete, que ele deletou tudo que estava em volta, menos a lata. E aí eu cancelo a seleção, selecionar, cancelar seleção, Command D. Command menos, volto para o meu cursor, e aí eu tenho então a lata da leite moça já recortada. Então, para demonstrar isso, ó, eu vou clicar aqui no menu das camadas, no plano de fundo, e eu vou selecionar um tom de marrom,
tom de marrom mais claro aqui, gente, ó. Bem claro, ok, dou um ok. E aí eu vou pintar com a cor que está em cima. Lembram do atalho? A cor que está em cima é o Alt, Alt Delete. Olha lá, pintei o fundo, plano de fundo de marrom. E a lata, ela está, então, na camada superior. Perfeito, eu vou posicionar minha lata aqui nesse ponto médio. Então eu vou pedir para que vocês visualizem mais ou menos o meio da página. Ok? Meio da página. E você vai posicionar a imagem ali, com o topo da latinha no meio da página. E aí eu vou até a imagem do brigadeiro. E aqui na imagem do brigadeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de uma forma diferente. A gente vai, antes de levar a imagem lá para o anúncio, a gente vai passar o demarcador aqui. Vou mostrar uma outra forma da gente carregar a imagem para lá. Então, ó, ampliei. Estou com o brigadeiro inteiro na tela e aí eu vou começar com a caneta. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui a silhueta do brigadeiro tem uma quantidade maior de retas, eu não vou precisar ficar só colocando ponto com a caneta a mais. Então eu venho direto, ó, ponto, ponto. Esse vai ser bem mais fácil, ó. Eu venho bem detalhadamente circulando aonde eu acho que é o limite aqui do chocolate do brigadeiro, ó, com bastante cuidado. Não tem problema se ficar uma quantidade grande de pontos, ó. O importante é estar bem certinho. E eu vou circulando. Vamos lá, vocês comigo. Venho, venho, ok. Ótimo. Isso é uma terapia, né, pessoal? Hoje eu tô aqui gravando para vocês. É 1 da manhã e ainda recortando brigadeiro. Sacanagem, mas vamos lá. Vamos adiante. Vontade não falta de comer um chocolate a essa hora. Ó, então eu tô aqui, ó, recortando, agora vim aqui na ponta, agora eu tenho uma reta um pouco maior. Eu vou lá embaixo, ó. Fiz uma reta grande, espaço para navegar, faço essa curva detalhadamente e olha lá, ó, vou avançando pela base do brigadeiro, gente. Tá vendo que nessa versão eu não trabalhei com uma curva. Se você por acaso, ó, errei o ponto, Command Z, certo? E aí você volta lá. Aqui eu vou fazer uma reta só. Vem até aqui em cima, ó, puxei uma reta. Detalhado. Pronto, fechei a minha seleção. Aí o que vai acontecer? Estou com o demarcador fechado. Lembra do atalho? Command Enter. Transformei um demarcador em seleção. Aí eu volto para o meu cursor. Eu pego esse brigadeiro daqui, ó, que ele está selecionado. Olha que legal. Parece que eu recortei com a tesoura, tá vendo? Ó? Ou com estilete. Olha lá, aí eu levo o brigadeiro lá pro anúncio da Leite Moça e solto ele aqui. Olha como ele ficou grandão. Então eu vou fazer o seguinte, o brigadeiro ele está por cima da lata, eu quero colocar ele por baixo, então eu venho na camada e coloco ele lá, ó, embaixo da lata e coloco o nome, brigadeiro. Solto, pronto. Só que ele ficou muito grande em comparação à lata. Então eu vou ter que diminuir o tamanho dele. Para fazer isso, eu vou utilizar o atalho Command T de transformar. Pronto, olha lá, ele colocou os pontos de âncora para poder diminuir. A gente já viu isso também. Então se eu pegar o cantinho aqui, ó, e só achatar, vai deformar o brigadeiro. Lembram da tecla de atalho para travar a proporção? Isso, Shift. Olha lá, ó, aperto o Shift, diminuo o brigadeiro, coloco no tamanho que eu quero. Olha lá, pronto, acho que esse tamanho está ok. Dou um Enter, aceitei a edição. Então, ó, primeiro brigadeiro está ali atrás da lata. Agora, olha que legal. Eu vou pegar esse brigadeiro e com o atalho, vou apenas selecionar aqui o Alt no teclado. Olha lá como ficou uma setinha dupla em cima do brigadeiro. Quando eu puxo para o lado, olha o que aconteceu.
duplicou, certo? Ele duplicou e colocou por cima daquele outro brigadeiro, mas eu posso vir aqui, ó, pegar ele e colocar para baixo. Olha lá que legal. Certo? Para não ficar muito idêntico, eu posso dar um Command T e diminuir um pouquinho com Shift, até para criar um efeito de perspectiva, como se ele tivesse em uma perspectiva indo lá para trás. Enter, aceitei a edição. Olha lá. Incrível, né? É o poder de multiplicação. Aí eu venho aqui, ó, no brigadeiro que está no primeiro plano, Alt, olha o que eu vou fazer, duplico ele lá para o outro lado, gente. Olha que legal. O outro que já está pequeno na perspectiva, que é o brigadeiro cópia, também, ó, Alt, duplico ele lá para o outro lado. Muito bom, hein? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele mais uma vez ali para trás, Command T para diminuir aqui a proporção dele, a perspectiva, certo? Enter, vou colocar ele para baixo de todos. Olha lá que legal. Como se tivessem vários brigadeiros ali atrás da imagem. Ó, eu vou duplicando. Eu quero vários, quero como se tivesse aqui o anúncio cheio de brigadeiro lá atrás, ó, duplicando e duplicando lá no cantinho. Legal isso? Então olha só, tem uma série de brigadeiros atrás da lata da Leite Moça. Ótimo. Aí a gente vai fazer o seguinte. Olha a quantidade de brigadeiros que criou aqui a quantidade de camadas. Então eu vou dar uma dica para vocês, olha que legal. Eu vou pegar aqui, ó, esse brigadeiro, o primeiro brigadeiro, depois que você já tem tudo pronto e não vai mudar nada de lugar, certo? Olha o que eu vou fazer, eu vou mesclar todas as camadas em uma só. Então selecionei a primeira, com o Shift pressionado eu vou lá na última. Ó. Então eu tenho todos os brigadeiros selecionados, só não selecionei o plano de fundo e a lata. Aí eu venho até esse menu aqui da lateral das camadas, e olha o que acontece. Eu venho aqui, ó, mesclar camadas. Olha o que ele fez. Agora todos os brigadeiros estão em uma única camada. Isso é ótimo, hein? Perfeito. Então nós temos aqui a lata, leite moça, o brigadeiro, o plano de fundo. E a cidade? O que acontece com a cidade? Olha só, temos lá a cidade. E aí eu vou mostrar para vocês o que ela tem a ver com aquele anúncio. Eu vou pegar a cidade, vou levar até o anúncio da Leite Moça, solto ele aqui dentro. Ficou uma imagem gigante. Eu vou colocar ela aqui, ó, nas camadas, embaixo do brigadeiro e por cima do plano de fundo, certo? Então olha lá. Nossa, Celso, o que você pretende com uma imagem como essa? Eu vou mostrar aqui algumas possibilidades de mesclar efeitos com tipos de... filtros com tipos de efeitos de camada. Então olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou aplicar um filtro de desfoque nessa imagem. Eu vou até o menu superior, filtro, desfoque, e eu venho aqui, ó, desfoque gaussiano. Eu apenas vou desfocar a imagem. Olha lá que legal. Desfocou, mas eu acho que está muito. Eu quero desfocar até um nível, aqui ó, ainda dá para perceber que é uma cidade, eu preciso desconfigurar aqui a cidade, só para ficar uma mancha. Ó, ótimo. Aqui eu já acredito que não dê para entender que isso é uma cidade. Posso aumentar um pouquinho para garantir mesmo, agora mesclou de vez. Mas ficou umas manchas, né, uns borrões assim coloridos, é isso que eu quero. Então eu dou um OK. Pronto. Então eu já tenho aqui um fundo bem desfocado. Agora olha que interessante que eu vou trabalhar aqui, ó. Todas as camadas, ela tem a opção aqui, ó, dos que eu entendo como blend das camadas. É o efeito da camada. Então, olha, eu vou passar um por um para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, ó. Escurecer, lembrando que o fundo é marrom, por isso que ele está adquirindo esse tom marrom. Escurecer, multiplicação, exposição de cores, superexposição, cor mais escura, olha os efeitos que ele vai causando. Divisão, ficou ótimo. Superexposição, cor mais clara, sobrepor, luz direta, brilhante, linear. Depois com calma vocês podem
ficar testando os efeitos dessa opção aqui com outras imagens. Olha que legal isso. Subtrair, dividir, muito claro, matiz, cor, luminosidade. Olha, gostei dessa aqui. Então, olha o que aconteceu. Na luminosidade, ele ficou com o efeito do borrão, mas bastante desfocado, certo? Ótimo, é isso que eu quero. Eu vou achar um posicionamento legal aqui. Olha essa aqui, ó, que ele ficou mais escuro aqui embaixo, mais claro aqui em cima. Perfeito, gostei desse aqui. Então, vou deixar esse efeito aqui no meu enquadramento. Bom, agora eu preciso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como a gente pode colocar a sombra nos objetos dentro de uma camada, de forma automática. Eu estou aqui com o brigadeiro selecionado, certo? Todos eles. E aqui do lado da camada, eu vou dar 2 cliques na imagem, vai abrir essa caixinha de luz. E aqui eu vou colocar sombra projetada, a última opção. Sombra projetada. Habilitei ali e eu clico aqui na sombra projetada. O que ele vai me dizer? Ó? Lembra desse ângulo aqui, ó, que a gente trabalhou já num outro exercício? Eu vou colocar aqui, ó, o ângulo da luz. Então, como se a luz estivesse vindo exatamente de cima. E aí, eu vou trabalhar a distância. Olha lá, a sombra. Como o brigadeiro está encostado na superfície, eu vou deixar a sombra ali, a distância bem pertinho. Só que a expansão eu vou trabalhar. Deixa eu ver, não é expansão, desculpa. É o tamanho. Vou trabalhar o tamanho. Olha lá o que ele fez. Ele deu uma desfocada na sombra. Mas ele simula um efeito da sombra de contato entre o material e a superfície. Ó, a lata não tem, tá vendo? Parece que ela está voando. O brigadeiro não, já parece que ele está em cima da superfície. E eu posso diminuir a opacidade, ó, deixar mais fraquinho ou mais forte. Ótimo. Fiz. Ok. E eu vou fazer a mesma coisa, ele fica com o efeito aberto aqui, tá vendo? Ó? Efeito sombra projetada. Eu posso fechar aqui do lado, ó, FX, fechei, abri, fechei. Se eu precisar editar no futuro, abro, clico 2 vezes. Mas deixo fechado. Lata. A mesma coisa com a lata. Habilito, clico na sombra projetada, já está o ângulo correto. Expansão, ele já copiou o efeito que ele tinha do brigadeiro. Ó. 4, 8, 18. Ok. Pronto, já apliquei. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, para finalizar a nossa montagem, e depois a gente vai colocar o texto, mas a montagem, nós vamos até o Google. E eu vou mostrar aqui para vocês um recurso muito legal. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, Splash, ou melhor, Milk Splash. Ele vai me dar aqui, ó, essas imagens que tem o leite. Mas eu queria uma que tivesse um leite caindo. Ó. Então eu vou verificar aqui no Google Imagens. Uma imagem que a gente consiga fazer isso. E tem que ser uma imagem frontal, certo? Olha que legal isso aqui, ó. Essa aqui está muito legal. Só vamos ver se ela tem resolução suficiente para a gente usar. Mas apareceu várias aqui, ó. Olha que incrível essa. Então eu vou trabalhar com essa e vou pedir para que cada um escolha uma imagem de splash para poder trabalhar. Então eu venho aqui, ó, cliquei, achei interessante essa, eu venho aqui, ó, no 1200 para ver qual é o maior tamanho que essa imagem tem. É 1200. Clico nela. Então eu venho visualizar imagem. Pronto, ele me mostrou, sinalzinho de mais na lupa, clico, botão direito, copiar imagem. Aí eu venho até o Photoshop, Command V. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso eliminar a parte do branco. Command T. Vou fazer o seguinte aqui, ó.
Vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar o meu demarcador e eu vou começar a passar aqui na imagem, ó. Pronto, aqui eu vou passar em volta. Essa parte vai ficar dentro da lata. Aqui tem que ser bem redondinho para ela ficar bem orgânica, ó, a silhueta. Pronto, aqui está mais reto, espaço. Olha lá. Ok. Do outro lado. Ótimo. Pronto, fechou. Demarcador fechado, Command Enter, inverto a seleção, selecionar, inverter, deleto. Cancela a seleção, selecionar, cancelar seleção. Volto para o meu cursor, Command T, diminuo, e olha o que eu vou fazer aqui, Enter. E eu vou passar esse splash para trás da lata. A camada vai ficar embaixo da lata. Olha lá o que aconteceu. Parece que ele está saindo de dentro da lata da leite moça. Olha ali, Enter. Aí ficou esse pedacinho para que a gente complete. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou manter uma seleção nele e eu vou mostrar um recurso do Photoshop que é o seguinte, ó. Se eu precisar completar uma parte como essa, eu venho até o editar, escala sensível a conteúdo e eu puxo, ele vai fazer um cálculo para poder gerar essa expansão. Então, para situações como essa, eu acho que, né, a gente pode utilizar sem perder a qualidade do da nossa imagem. E aí, gente, agora está quase completo. O que eu vou precisar aqui? Vamos lá. Eu vou digitar com a ferramenta de texto. Vou até a ferramenta de texto, está lá o T. Clico na imagem e eu vou colocar em caixa alta. Delícia. Certo? Digitei delícia. Vou selecionar aqui o texto e eu vou inverter a cor para pintar ele de branco. E lá na minha caixinha de texto, está aqui em cima, eu vou aumentar a dimensão, olha lá, desse texto. Pronto. Ele está em itálico, deixa eu tirar isso. Bold itálico, vou deixar aqui, ó. Have. Pegar uma letra, vocês podem escolher a letra de vocês, eu vou deixar uma letra bem neutra. Command T, vou aumentar com o Shift pressionado. Então ele vai ficar aqui, ó. Bem grandão. Enter. Essa letra eu vou colocar abaixo do splash do leite. Pronto, o leite vai passar por cima. E agora, olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Na tipografia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar ferramenta de texto. Selecionei. E com o conta-gotas, eu vou clicar aqui, ó, na cor da lata, que não é branco, certo? Ó. Aí eu vou fazer assim, ó, seleciono o texto, inverte a seleção, pintou de marrom, inverteu de novo, já está na cor da lata. Olha lá, não é branco. E agora olha que interessante. Aqui na lateral da camada eu posso dar 2 cliques, só que agora no lugar de dar sombra projetada, primeiro eu vou colocar aqui, ó, chanfro e entalhe. Olha o efeito que ele gerou aqui na letra. Aí eu clico aqui na opção chanfro e entalhe e ele vai me dar, lá, o que eu posso fazer com a letra. Volume e suavização das bordas. Então, como é um leite moça, eu quero deixar ele bem orgânico. Olha lá, bem orgânico, como se tivesse sido feito, né, com o leite moça.
o texto. E aí eu posso combinar também com sombra projetada. Ah lá, sombra projetada. Só que daí agora eu vou trabalhar a distância. Ah lá, para baixo. Veio para baixo. Vou trabalhar um pouco menos aqui o tamanho. Olha lá. E a opacidade, vou deixar mais claro. Ficou mais suave. Ok. Posso posicionar onde eu achar melhor aqui, mas eu vou deixar por aqui. Se não ficou bom por baixo do leite, pode colocar por cima, não tem problema. Pronto, delícia. E aí, nós temos finalizado o nosso anúncio, a nossa montagem do leite moça. Aqui embaixo, eu vou pedir para que cada um coloque uma frase, um slogan, para o anúncio que vocês criaram, ok? Antes de finalizar. Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar o meu. Selecionei o texto, venho aqui. Feito no FAEG. Pronto. Tá lá o meu slogan. Feito no FAEG. Tenho todas as camadas. Como é que eu salvo o documento? Arquivo. Salvar como. Aula 6. Anúncio Leite Moça. PSD. Dou um salvar. Ótimo.